Olá pessoal, meu nome é Cris Henrique, sou aluno do curso de Ciência da Computação na Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Dar continuidade aqui às nossas aulas de linguagem de programação de C#. Certo? Nesse caso eu vou dar uma breve introdução aqui e falar algumas coisas sobre programação orientada a objetos. Certo? Logo do início, assim, o termo programação orientada a objetos ele foi criado por Alan Kay, o autor da linguagem de programação Smalltalk. Mas mesmo antes da criação do Smalltalk, algumas ideias da programação orientada a objetos já eram aplicadas, sendo que a primeira linguagem que realmente utilizou essas ideias foi a linguagem Simula 67, criada por Olli Johandahl e Christian Nigger em 1967. Ou seja, esse paradigma aí da programação ele já é bastante antigo. Mais recentemente, ele vem sendo bem mais aceito nas grandes empresas, desenvolvimento de software. E, por exemplo, alguns exemplos dessas linguagens mais novas, utilizados pelas grandes empresas pelo mundo todo, como, por exemplo, Java, C#, Ruby, Python, entre outros aí. A maioria delas adota as ideias parcialmente, dando espaço também para o antigo modelo procedural de programação, como acontece no C++, por exemplo, onde temos a possibilidade de usar programação orientada a objeto, mas a linguagem ela não força o programador a adotar esse paradigma de programação, sendo ainda possível programar de forma procedural tradicional. No caso aqui, a programação orientada a objetos ela foi criada para tentar aproximar o nosso mundo, certo? O mundo real, do mundo virtual. A ideia fundamental é tentar simular o nosso mundo dentro do computador, o mundo real dentro do computador. Para isso nada mais natural, por exemplo, utilizar objetos. Afinal, o nosso mundo ele é composto de objetos, certo? Na programação orientada a objetos, o programador ele é responsável por moldar o mundo dos objetos, certo? E explicar para esses objetos como eles devem interagir entre si. Esses objetos, no caso, eles conversam uns com os outros através de envio de mensagens. E o papel principal do programador é especificar quais serão as mensagens que cada objeto pode receber. Também qual a ação que aquele objeto deve realizar. Ao receber aquela mensagem específica, interpretar o que foi passado para ele, para o objeto. Uma mensagem seria o quê? Praticamente um pequeno texto que os objetos conseguem entender e por questões técnicas não podem conter espaço. Junto com algumas dessas mensagens ainda é possível passar informações para o objeto, no caso parâmetros. Dessa forma, dois objetos conseguem trocar informações entre si facilmente. No caso não é uma coisa tão fácil de entender, mas mais pra frente a gente vai melhorar isso aí. Por exemplo, explicar aqui o que é uma classe. No caso, como eu tinha falado, ela é a representação aqui do mundo real. Uma classe é uma abstração que define um tipo de objeto e o que os objetos desse determinado tipo têm dentro deles, no caso seus atributos, e também define que tipo de ações esse tipo de objeto é capaz de realizar, seriam seus métodos. É normal a pessoa não entender isso logo de cara, mas os conceitos assim de classe, subclasse, são relativamente simples. Tente pensar, por exemplo, no conceito de classe, utilizado na biologia, um animal, por exemplo. É uma classe e tem suas características. Por exemplo, ele é um ser vivo, capaz de pensar, precisa se alimentar para viver, etc.
O ser humano seria uma subclasse dos animais. Ele tem todas as características de um animal, mas também algumas peculiaridades suas, só do ser humano, que não são encontradas em outras subclasses de animais. Os pássaros também são animais, mas possuem características próprias. Se você notar bem, no caso uma classe, ela não tem vida, essa classe aí. É só um conceito, mas, por exemplo, os objetos, que são os animais que a gente falou, seres humanos, pássaro, sei lá, cachorro, eles possuem vida. No caso, o seu cachorro Rex é um objeto ou uma instância da classe cachorro. A classe cachorro, ela não pode latir, não pode fazer xixi no poste, não pode... Ela apenas define o que é um cachorro, mas os objetos do tipo cachorro, estes sim, eles podem latir, enterrar osso, ter um nome próprio, etc. A criação de uma classe ela é dividida em algumas partes, que são, por exemplo, os atributos e os métodos. Os atributos são variáveis que estão dentro de cada um dos objetos dessa classe e podem ser de qualquer tipo. Por exemplo, o cachorro ele poderá ter o atributo, o nome, como eu falei, do tipo string. Assim, cada objeto dessa classe terá uma variável própria chamada nome, que pode ter um valor qualquer, sei lá, Rex, como a gente tinha falado aí antes. No caso do C Sharp, ele fala aqui da classe no C Sharp. C Sharp ele dá um suporte completo à programação orientada a objetos, certo? Incluindo encapsulamento, herança, polimorfismo, encapsulamento. Por exemplo, o encapsulamento significa que um grupo de propriedades, métodos e outros membros relacionados é tratado como uma única unidade ou objeto. Herança descreve a capacidade de criar classes com base em uma classe existente. Polimorfismo significa que você pode ter várias classes que podem ser usadas de forma intercambiável, ainda que uma classe ela implemente as mesmas propriedades ou métodos de maneiras diferentes. Os termos classe e objeto, às vezes eles são confundidos, são usados de forma intercambiável. Mas na verdade as classes descrevem, como eu estava falando antes, o tipo dos objetos, enquanto os objetos são instâncias. No caso, a gente vai mais para frente também ver o objeto mais detalhadamente. Sendo assim, o ato de criar um objeto é chamado de instanciação. Usando uma analogia de por exemplo, uma planta. Uma classe é uma planta e o objeto ele é uma construção feita com base naquela planta, certo? Os membros, no caso seria, cada classe tem diferentes membros, que inclui propriedades, como a gente está vendo aqui, certo? Que descrevem os dados da classe. Métodos que definem o comportamento da classe e os eventos que fornecem a comunicação entre diferentes classes e objetos. Certo? A gente tem também aqui os atributos. Suas propriedades elas representam informações que um objeto contém, certo? As propriedades têm um procedimento de obter e definir que oferece mais controle sobre os valores que são definidos ou retornados. C Sharp ele permite criar um campo particular para armazenar também o valor da propriedade, ou usar as chamadas de propriedade auto-implementada, que cria esse campo automaticamente em um segundo plano e fornece a lógica básica para os procedimentos de propriedade. A maioria dessas propriedades tem os métodos ou procedimentos para definir
e obter o valor da propriedade. No entanto, você pode criar a propriedade somente de leitura, gravação e impedir que elas sejam modificadas ou lidas. No caso aqui no C# é possível omitir o método da propriedade get ou set. No entanto, as propriedades auto-implementadas não podem ser somente leitura ou somente gravação. Falar aqui também um pouco do método. É um bloco de código, ele contém uma série de instruções. No caso, um programa faz com que as instruções sejam executadas chamando o método e especificando os argumentos do método. Esses argumentos são os que ficam aqui dentro do parênteses aqui. Você olha direitinho, tem o double, lado 1, lado 2. Todas as instruções executadas são realizadas no contexto de um método. Esses métodos são declarados em uma classe ou struct, especificando o nível de acesso dele. No nosso caso aqui, o public. Modificadores opcionais tem também, por exemplo, aqui a gente está vendo o abstract. O valor retornado é o nome do método e os parâmetros de método. E juntas essas partes, elas são a assinatura do método. Os parâmetros de método eles estão sempre entre parênteses, como eu havia falado aqui, separado por vírgula. Parênteses vazios indicam que o método não requer parâmetros. No caso aqui, como a gente havia falado aqui, os objetos também são chamados de instância. Falei ali do exemplo da planta, que teria a planta e, por exemplo, as construções da planta seriam os objetos e a planta seria a classe. Aqui a gente vê o conceito de generalização da programação orientada a objeto. Significa que, por exemplo, o objeto encapsula comportamentos e estados para uma categoria de objetos. Para ilustrar, vamos pensar aqui nas figuras geométricas, certo? Como a gente está vendo aqui na figura. O objeto genérico nesse exemplo, que seria a figura geométrica, nós vamos definir ele está definido como uma classe abstrata aqui. Tem muitas formas geométricas que possuem área, perímetro e cor, como a gente está vendo. O conceito de especificação na programação orientada a objetos significa que um objeto pode herdar o comportamento e o estado comum de um objeto genérico. Porém, cada objeto ele precisa definir o seu próprio estado e comportamento. Nesse exemplo que a gente está vendo, cada forma geométrica tem a sua fórmula. Por exemplo, teria sua fórmula particular para calcular sua área e o seu perímetro. A herança ela permite a reutilização desse código. Certo? Nesse caso, a gente podia definir uma classe base, forma como uma classe abstrata e uma classe derivada para cada forma específica que desejamos tratar. Na vida real, a gente nunca ia tratar, por exemplo, calcular a área e o perímetro da figura geométrica. Para fazer isso, você precisa saber qual o tipo da figura geométrica. Nesses casos aí, o quadrado, o triângulo, o círculo, etc. E para implementar o cálculo usando a forma apropriada de cada figura, de cada uma delas. Para calcular a área, a gente precisaria definir os métodos abstratos da classe. Dessa forma, obrigar com que as classes que herdam da classe abstrata implementem esse método. Com isso, a gente ia ter certeza que esses métodos foram implementados, definido então os métodos calcular a área, por exemplo, calcular perímetro, como abstrato, e assim a gente forçava as classes que derivam da classe base, que também é abstrata. Desse modo, definir o comportamento dos métodos e implementar eles. Certo?
Então no caso é isso aí, pessoal. Só a introdução básica à programação orientada a objetos. Espero que tenha ajudado um pouco. E no caso, na próxima aula a gente vai continuar e dar um exemplo usando o visual, para dar alguns exemplos, criando alguma classe. Tudo bem? Espero que tenha ajudado. Valeu.